Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Eu espero que os irmãos estejam todos muito bem. Irmãos, hoje, quarta-feira, novamente, convidar você para dar uma pausa aí nos seus afazeres, nas coisas que você está fazendo, reunir a sua família, pegar a sua Bíblia e dedicarmos um tempinho para meditarmos na palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu queria orar por você e com você. Queria que orássemos pela nossa igreja, pela forma como as coisas estão acontecendo, pela forma como essa pandemia tem afetado, tem impactado, tem mudado as coisas dentro da igreja, os irmãos que não podem congregar. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer por este momento, por podermos nos reunir em nossas casas, pararmos, para meditarmos em Tua Palavra, falarmos com o Senhor. Quero agora, de uma maneira muito especial, Pai, colocar diante do Senhor a nossa igreja. Colocar diante do Senhor os membros que não podem ir à igreja neste tempo porque fazem parte do grupo de risco. Pai, esteja com esses irmãos, fortaleça esses irmãos, que eles mantenham a esperança deles firme no Senhor, que eles não se desanimem e que a fé deles não seja abalada. Essa pandemia tem mudado a forma como as coisas acontecem na igreja. Eu peço a Ti, ó Pai, nos dê sabedoria, a liderança local, Pai, para que possamos tomar as decisões certas, que a clareza vinda do Senhor possa estar presente nas nossas vidas, abrindo os nossos olhos para entendermos aquilo que o Senhor quer que façamos. Esteja com todos nós, ó Pai, que a Tua igreja possa passar por tudo isso e sair ainda mais forte, Pai, e que possamos, cheios do amor que vem do Senhor, estarmos preparados para receber todas as pessoas que virão até a Tua casa, quando tudo isso passar, porque é assim que esperamos, ó Pai. Esteja comigo, esteja com os irmãos, nos dê um tempo precioso de meditação na palavra do Senhor, fale comigo, fale com os irmãos, e a oração que fazemos é em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, na quarta-feira passada nós falamos sobre Geazi, se lembram? Geazi, o servo de Eliseu, um cara que tomou uma decisão completamente errada, totalmente ausente de temor do Senhor, que conduziu a uma decisão ruim. E essa decisão ruim trouxe muitas consequências sobre a vida dele. Geazi declinou, baixou o seu padrão de moralidade e isso trouxe consequências para a vida dele. Hoje eu quero pensar um pouquinho com os irmãos no texto que está lá em Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 4. Daniel 4, nós vamos ler a partir do verso 28, tá bom? Daniel 4, 28. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo o que o texto diz. O texto diz o seguinte, irmãos. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho dos céus, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre.
O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio ainda a ser maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém? Irmãos, texto bem conhecido aqui, que quero pensar com vocês hoje, onde Nabucodonosor vive o cumprimento de um sonho que ele mesmo teve. Um sonho, Nabucodonosor sonhou sobre esse cenário que nós acabamos de ler, não entendeu, chamou Daniel. Daniel interpretou o sonho, contou para ele o que Deus iria fazer com ele caso ele não deixasse o orgulho de lado. Falou assim: Nabucodonosor, o seu sonho significa basicamente o seguinte: se você não deixar de ser orgulhoso, vai acontecer isso e isso e isso com você. Se você não der a Deus o que pertence a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, por tudo aquilo que aconteceu a você e por tudo aquilo que Ele permitiu que você tivesse, vai acontecer isso e isso e isso com você. Nabucodonosor aprendeu com a interpretação do sonho? Mudou de atitude? Não. Não por quê? Porque 12 meses depois aconteceu exatamente o que nós acabamos de ler. Um ano depois, Nabucodonosor estava passeando lá pela sacada do palácio dele, o terraço, lá em cima do palácio, no topo. Olhou para toda a Babilônia e falou assim: ei, Babilônia, que eu edifiquei capital do meu povo, tudo para minha glória, tudo para o meu louvor, tudo. E a Bíblia nos diz que as palavras ainda estavam na boca dele quando Deus bradou do céu, dizendo que a sentença dele estava se cumprindo a partir daquele momento. Irmãos, de fato, esse relato, essa história, ela é, no mínimo, surpreendente e muito clara. E qual que é a clareza do texto? De que o orgulho leva à ruína. A Bíblia ela registra que a soberba precede a queda. Você lembra desse texto? A soberba precede a queda. E Deus diz também que Deus resiste ao soberbo. Irmãos, e é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com você. Sobre essa questão que está tão presente, né? tão natural nos dias de hoje. Como é fácil encontrar pessoas orgulhosas ao nosso redor, pessoas cheias de si, pessoas que pensam de si além do que são. E, irmãos, infelizmente esse comportamento ele tem entrado, permeado de maneira às vezes até sutil no meio da igreja. Não é incomum encontrarmos pessoas que são orgulhosas dentro da igreja. E nós precisamos parar para pensar sobre isso. Por quê? Porque o orgulho, ele é pecado. Tanto é pecado que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, por seu orgulho diante do esplendor do reino que Deus havia permitido que ele tivesse, ele pagou caro, muito caro. E talvez muitas pessoas pensem: nossa, mas Deus foi duro demais com Nabucodonosor, Deus foi muito mal com ele, Deus tratou Nabucodonosor com muita dureza pelo que ele havia feito. Irmãos, a verdade é que Deus foi muito misericordioso com Nabucodonosor, foi muito misericordioso, porque se você parar para pensar, Lúcifer foi expulso do céu com seus seguidores exatamente pelo pecado de orgulho, por pensar de maneira inadequada a respeito daquilo que ele era. Satanás cometeu esse pecado, esse foi o pecado original de Satanás, o orgulho de achar que era melhor do que o próprio Deus, de que poderia exercer o papel de Deus melhor do que o próprio Deus. Esse senso inadequado à sua própria
competência e senso de superioridade, uma autoestima distorcida, equivocada. Tudo isso resultou na queda de Lúcifer dos céus. Tudo isso fez com que Satanás fosse expulso dos céus. O orgulho, essa visão distorcida e equivocada a respeito de si mesmo, fez com que Nabucodonosor perdesse o seu trono, perdesse tudo o que tinha e passasse 7 tempos, vivendo como um animal, literalmente vivendo como um animal, assim como a Bíblia relata. E o orgulho, irmãos, ele é extremamente perigoso, por quê? Porque ele mexe diretamente com as nossas relações, com os nossos relacionamentos. Ele atrapalha o meu relacionamento com a minha esposa, ou atrapalha o seu relacionamento com o seu marido, atrapalha o relacionamento entre marido e mulher. Ele atrapalha o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, patrão e funcionário, funcionário e patrão. É uma mina explosiva no meio dos relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela sempre julga o outro inferior a ela. Esse é o grande problema, do orgulho. Essa interpretação equivocada de que o outro é inferior a mim. E isso é pecado. Deus não se agrada disso. Nós precisamos mudar tudo isso. Se por acaso eu estiver me comportando como uma pessoa orgulhosa, eu preciso buscar mudar isso na minha vida. O crente precisa buscar mudar isso na vida dele e não deixar o orgulho tomar lugar no seu coração. E, irmãos, ninguém quer estar perto de uma pessoa orgulhosa. Você conhece uma pessoa orgulhosa? Você conhece uma pessoa que tem um perfil aí que eu acabei de relatar para você? Uma pessoa que pensa que os outros sempre são inferiores a ele, que ele sempre é melhor do que todo mundo? Você gosta de estar perto dessa pessoa? Provavelmente não. Por que você iria querer se tornar essa pessoa? Precisamos, irmãos, entender que o orgulho é pecado, desagrada a Deus. A Bíblia relata, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. E então nós precisamos tomar cuidado, bastante cuidado, para não deixar esse sentimento de soberba, de orgulho tomar lugar nos nossos corações, assim como aconteceu com Nabucodonosor, e aí temos que pagar o preço. A Bíblia nos traz alguns sintomas, alguns indicativos de que o nosso coração tem caminhado pelo caminho do orgulho. Eu quero pensar com vocês um pouquinho a respeito disso. O primeiro sintoma, o primeiro sinal de que eu posso estar me tornando ou sendo uma pessoa orgulhosa é quando eu percebo que eu estou sendo egoísta. O egoísmo é uma característica de alguém orgulhoso. Uma pessoa que é orgulhosa, consequentemente, também é muito egoísta. E o que é o egoísmo? É eu querer tudo para mim. É natural pensar isso. Se eu sendo egoísta, se eu sendo orgulhoso, me considero melhor do que o outro por ser melhor, é natural achar que eu preciso ter mais do que os outros. Eu sou melhor, então eu mereço mais. Perceberam como um abismo chama a outro abismo? Um pecado leva a outro pecado, o pecado do orgulho acaba levando a pessoa ao pecado do egoísmo. Então eu preciso tomar bastante cuidado e parar para pensar. Será que eu não tenho tido decisões egoístas? Pensamentos e sentimentos egoístas, querendo tudo só para mim, não querendo compartilhar nada com as outras pessoas. Será que isso não tem estado presente na minha conduta, no meu agir? Filipenses capítulo 2, verso 3, diz o seguinte, Filipenses 2, 3, nada façam por ambição egoísta ou Filipenses 2, 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando o outro superior a vocês mesmos. Olha só que legal, Filipenses vem e dá uma pancada nos dois pecados de uma vez. Ele bate no egoísmo e no orgulho de uma vez só. Paulo aqui, ele é muito jóia nesse texto. Ele diz, olha, vocês não devem
a fazer nada buscando para si mesmo. Para si mesmo. Não façam por ambição egoísta, não sejam egoístas, mas compartilhem, considerem outros superiores a vocês, não sejam orgulhosos. Perceberam como os dois andam de mãozinhas dadas? Então, perceba que o egoísmo, ele é uma característica que está sempre presente na vida de pessoas que são orgulhosas e que se consideram melhores do que os outros. Precisamos combater isso. Percebeu que está tendo um momento egoísta? Percebeu que está tomando uma decisão egoísta pensando apenas em você mesmo? Ore, repreenda, se retrate, conserte. Por quê? Porque sentimentos como esse, eles vão se potencializando, ganhando força, e talvez você possa começar a se tornar uma pessoa orgulhosa, que pensa de você além do que é, que acha que é melhor do que outras pessoas. Talvez por ter começado de maneira bem pequenininha, sendo egoísta. Então, tenha bastante cuidado com isso. Uma outra característica que está extremamente presente na vida de pessoas que são orgulhosas, além do egoísmo, né, desse sentimento de superioridade, é a crítica e o julgamento. Como assim, pastor? Pessoas que são orgulhosas, elas são extremamente críticas e julgam demais o comportamento dos outros. Quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 17. João 17 diz o seguinte, João 17, versículo 21. João 17, 21. João 17, 21. Aqui. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nesse texto, quando Jesus ora, esse texto é uma oração que Jesus faz, presta atenção, Jesus pede a Deus que os seus filhos fossem um. Aqui nós temos um pedido de Jesus para que existisse uma unidade entre Jesus e os seus filhos. E olha que interessante, a oração ela parte de Jesus, ela parte de Deus. Jesus, sendo Deus, ora assim, para que haja uma unidade entre Jesus, sendo superior a todos nós. Jesus, sendo superior a todos nós, ora pedindo para que haja unidade entre Ele, que é o superior, e nós, que somos os inferiores. E é claro que sempre seremos inferiores ao nosso Deus, sempre seremos inferiores a Jesus Cristo. Ele é o Deus, nós somos os servos. Jamais alcançaremos o padrão dele, jamais. Mas Jesus, estando infinitamente superior a todos nós, ora pedindo a Deus para que haja essa unidade entre Ele e os seus filhos. Para quê? A fim de que o mundo, que as pessoas crescem no Filho, que havia sido enviado pelo Pai. A ideia aqui, irmãos, é de que a crítica, ela destrói e divide os relacionamentos. Ela acaba, mina com os relacionamentos e impede também um testemunho fiel do Evangelho de Deus. Essa é a questão. É por isso que Jesus tem essa preocupação tão grande de que os seus sejam um só com Ele. Por quê? Porque através dessa comunhão, dessa unidade, o testemunho do Evangelho seria dado de maneira eficaz e eficiente. Só que, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é de que a pessoa orgulhosa é uma pessoa cheia de crítica. E quando a gente para pensar a respeito de crítica, existe a crítica construtiva, né? E a crítica destrutiva. Pelo menos assim nos ensinam na escola. E de que a crítica construtiva sempre é bem-vinda, né? Sempre é boa. Olha, eu vou fazer uma crítica agora, mas é para o seu crescimento. Esse é o teor da crítica construtiva.
Mas acontece, irmãos, que a crítica do orgulhoso, ela não vem para enaltecer ou para fazer a pessoa melhorar e crescer espiritualmente, não. Ela vem para destruir e para colocar a pessoa mais para baixo. Por quê? Porque assim o orgulhoso, que já se sente superior ao próximo, se sentirá ainda mais superior, se sentirá ainda mais elevado num padrão superior ao que ele está criticando e julgando. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, com as críticas e com os julgamentos que nós fazemos. Um grande filtro que você pode usar quando sentir a necessidade de criticar, fazer uma crítica ou fazer um julgamento a respeito de um comportamento de uma outra pessoa, é se perguntar, fazer a pergunta para você: o que está me motivando a fazer essa crítica ou esse julgamento? Por que motivo eu tenho que criticar, fazer a crítica ou fazer um julgamento a respeito disso? Qual é o motivo? Entendendo claramente qual é o motivo da sua ação, você vai saber se deve ou não fazer essa crítica e esse julgamento. E para encerrarmos, uma outra característica das pessoas orgulhosas é que elas não possuem um coração ensinável. O que é isso, pastor? São pessoas que não estão dispostas a aprender, são pessoas que não estão dispostas a receber correção em nenhuma área de sua vida. Ao mesmo tempo que ela está muito disposta, existe uma predisposição muito grande a criticar e a julgar o comportamento de outro, ela é completamente fechada, bloqueada e não aceita nenhum tipo de correção ou orientação ou mesmo julgamento. Quando são confrontadas, se revoltam, elas não aceitam nenhum tipo de ensinamento. Por quê? Porque na cabeça delas são pessoas completas, pessoas perfeitas e feitas, não precisam de nenhuma mudança ou alteração. E nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque, irmãos, vamos alcançar a perfeição apenas no céu. E a todo tempo precisaremos receber ensinamentos, orientações e ajuda na nossa vida. Por isso que Deus resiste o soberbo, porque o soberbo é uma pessoa que não aceita orientação, não aceita aprendizado, não aceita correção. E andar com Deus, caminhar com Deus, é isso, é ser orientado diariamente através da luz da palavra do Senhor, através de ensinamentos, de testemunho de outras pessoas, é crescer dia após dia caminhando rumo à santidade. Irmãos, nós temos que como cristãos, como servos de Deus, nos apartarmos, tirarmos por lado todo e qualquer sentimento que possa nos conduzir, nos levar a sermos pessoas orgulhosas. Tire o orgulho da sua vida. Não permita que o orgulho tenha lugar dentro da sua casa, dentro do seu coração. Afaste isso de você. Vai prejudicar a sua vida familiar, o seu relacionamento com os seus irmãos de fé, vai prejudicar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o Senhor. Não vai te trazer nenhum benefício, nenhum benefício. Salomão pagou um preço altíssimo e enquanto ele não glorificou, deu toda honra, glória e louvor a Deus, não teve o seu reinado, o seu reino, tudo que ele tinha antes restituído. Por quê? Porque ele entendeu que tudo que ele tinha havia vindo de Deus, com a permissão de Deus. E assim funciona comigo e com você. Tudo que nós temos, inclusive intelectualmente, vem do Senhor. Se você é uma pessoa inteligente, o é porque Deus o permitiu. Se você é bem sucedido na sua área, você o é porque Deus permitiu. E assim sempre será. Tudo o que temos e somos com a permissão de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero colocar minha vida diante do Senhor, a vida dos irmãos que estão em casa. Pedir ao Senhor que afaste de nossas vidas o orgulho, que não sejamos pessoas orgulhosas. Salomão, Nabucodonosor pagou um preço alto pelo orgulho. E eu peço a Ti que tenhamos a sensibilidade vinda do Senhor, para que possamos perceber quando o egoísmo tentar entrar no nosso coração, a crítica sem a necessidade de julgar o próximo, quando nosso coração estiver fechado para o aprendizado,
para os ensinamentos, que possamos né, entender e ter um alerta no nosso coração de que podemos estar caminhando pelo caminho do orgulho. E eu peço a Ti que nos direcione, que nos ajude, que sejamos pessoas humildes, pessoas sempre prontas a aprender, sempre unidos, testemunhando a respeito do Evangelho com eficácia. Esteja comigo, Pai, esteja com os irmãos. Nos dê um restante de noite abençoado, um restante de noite feliz. Livra-nos de todo mal. Que essa semana continue sendo uma semana abençoada. Guarda-nos, livra-nos do mal. Que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, possa estar sempre presente em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos ficando por aqui. Deus os abençoe. Tenha uma restante de semana abençoada, uma restante de semana feliz. Fiquem com Deus e tchau, tchau.